pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana e eu tô aqui para a gente iniciar a parte de administração geral do nosso concurso. A gente vai começar essa matéria com alguns conceitos básicos que você precisa para dar embasamento para a parte mais profunda, do que é administração, tá? Para a gente começar, então, a gente tem que iniciar aqui discutindo a velha ideia de que a gente vive num mundo globalizado, Então, as empresas hoje em dia, elas têm que tentar acompanhar esse mundo tecnológico, com muitas coisas novas o tempo todo, porque a qualidade da administração delas é o que vai trazer a sobrevivência dessas empresas no mercado. Se ela não tiver uma administração legal, uma administração boa, ela está fadada ao fracasso, tá? Então tem algumas coisas, algumas técnicas, algumas teorias que a gente precisa saber para que a empresa continue em voga no mercado, para que ela continue fazendo sucesso com seus clientes e funcionários. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é o que é organização. O sentido da palavra organização, Organização pode ser com relação a arrumar as coisas, organização pode ser num segundo sentido como sinônimo de instituição ou no sentido de empresa. Então pode aparecer em alguma questão para você, a organização XYZ é a mesma coisa que eu estiver falando para você, a empresa XYZ. Ou ela também pode ser significado de um grupo estruturado de pessoas, tá? Esse grupo estruturado de pessoas a gente também reconhece como organização. Bom, pra gente aqui, a gente vai tentar entender organização como esse grupo sistemático de pessoas em busca de um bem comum. É esse grupo que a gente vai avaliar, estudar dentro da administração, tá? Por que surgem as organizações? Por que as empresas surgem? Elas vão surgir como resposta à necessidade dos indivíduos para alcançar metas mais ambiciosas. Uma pessoa só, ela conseguiria fazer uma coisa. Se a gente tiver um grupo de pessoas organizadas, a gente vai conseguir fazer muito mais coisa, A gente consegue ser mais ambicioso, alcançar voos mais altos, Então, esse grupo, ele vai ter a tendência, então, de se unir e conquistar coisas maiores. Tudo bem? Bom, a gente vive dentro de organizações, a gente é cercado por elas o tempo inteiro. Eu estou trabalhando numa organização, você quer trabalhar em uma organização, a gente vai na padaria, que é uma organização, vai no hospital, que é uma organização, anda no ônibus, que também é uma organização, tá? Então a gente vive cercado por elas o tempo inteiro, não tem escapatória. A gente tem dois tipos de organização que você deve saber para sua prova: as formais e as informais. As organizações formais são as empresas mesmo, A sua faculdade, a prefeitura, a academia que você vai todos os dias, um aeroporto, um shopping, supermercado, enfim. Essas são as organizações formais. O que são as organizações informais, Tatiana? As organizações informais são aquelas relações entre, por exemplo, um grupo de amigos. É uma organização informal. Tudo bem? Vamos ver um exemplo de como isso pode cair na sua prova. Com relação a grupos ou equipes de trabalho, assinale a alternativa incorreta. Olha a letra A. Os grupos ou equipes de trabalho são essencialmente um conjunto de pessoas que têm um objetivo comum. Tá certinha? Se a organização é constituída por grupo de pessoas, é natural concluir que, em última instância, os resultados da organização são um produto dos resultados do grupo de trabalho. Essa também tá certa. Os grupos nas organizações classificam-se em duas categorias, formais e informais. Olha a letra D. Os grupos formais são temporários e os grupos informais são permanentes. É o contrário, Os grupos formais, eles são permanentes e os grupos informais, eles são temporários, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para que você não erre uma questão que é tida como fácil para a banca. Bom, como que funciona isso dentro das empresas? Toda organização ela vai ter recursos que vão ser transformados para que a gente alcance um objetivo, tá? A ideia é que esses recursos sejam manipulados pela organização e saiam aí produtos ou serviços para os seus clientes.
quais são esses recursos? Os recursos, eles podem ser recursos humanos, as pessoas, né, que trabalham na organização ou que prestam serviço para essa organização. Recursos materiais, que são os insumos que vão ser transformados para poder sair um produto no final. Recursos financeiros, o dinheiro que é aplicado. Recursos de informação, de espaço e de tempo. Esse conjunto de recursos, então, vai para dentro da organização para que você manipule ele e saiam aí produtos ou serviços para o mercado. Tudo bem? Então, uma organização, ela é um conjunto, é um sistema de trabalho, né, que vai transformar os recursos em produtos e serviços que você vai consumir. Você, como cliente, vai consumir. Quais são as principais características de uma organização? Primeiro, toda organização tem que ter um propósito, uma finalidade. Para que essa empresa existe? O que ela faz, né? Qual que é o objetivo dela na sociedade? Qual que é o produto ou serviço que ela fornece, tá? Outra característica essencial das organizações, elas são compostas por pessoas. Sem pessoas você não tem organização. Pode ser 1, 2, 200, 1 milhão. Eu tenho que ter pessoas, tá? Outra característica é a estrutura. Toda organização tem que ter uma estrutura que vai delimitar como que as pessoas devem se comportar ali dentro, qual que é a responsabilidade de cada pessoa na hierarquia, na estrutura organizacional, tá? Eu já estou falando essas palavras para que você se acostume como vai cair na sua prova. Estrutura organizacional, autoridade, responsabilidade, a própria palavra organização, tudo bem? Qual que é a importância das organizações então? A gente vive cercado por elas, como a gente já falou, né? Essas organizações, então, elas podem ser aí de grande, pequeno, até médio porte, né? Ela é formada por pessoas, recursos físicos, recursos financeiros, materiais, tecnologias, e elas vão gerar conhecimento e mais informações para o ambiente, tá? Então, elas são muito importantes para a economia de um país, né? Elas são muito importantes para que a gente prospere. Tudo bem? A gente tem 3 tipos de organização: as públicas, as privadas e as do terceiro setor. As empresas públicas, acompanha aí, elas visam o bem-estar social. São aquelas empresas que vão priorizar os serviços voltados para a sociedade, né? Em relação à saúde, educação e até lazer. As empresas privadas, elas visam o lucro. Empresa privada visa o lucro e ela é responsável pela maior parte da produção de produtos e serviços de um país. Por fim, a gente tem o terceiro setor, que vai visar aí a oferta de bens públicos e promoção de ordem, segurança, justiça, infraestrutura, assistência social e estabilidade monetária, tá? Que vão ter por origem a sociedade e não o governo. Se vier pelo governo, então, vão ser as empresas públicas. Se vier por produção da sociedade, por criação da sociedade, é o nosso terceiro setor, tá? Bom, você já sabe o que é organização, você já sabe que a gente é cercado por elas, que isso é importante para a produção de um país, para a economia. O que é a administração, então? A administração, ela é um processo, tá? A administração, ela não para. A gente vai ver daqui a pouquinho as funções da administração, você vai entender que ela é um processo, tudo bem? Ela não vai parar em momento algum. Então, a administração, ela é um processo de tomar decisões sobre alguns objetivos e alguns recursos. Ela é a arte de produzir produtos e serviços por meio das pessoas. A gente utiliza as pessoas para conseguir produzir alguns produtos e serviços. Lembra do que a gente acabou de ver? São recursos que são transformados para que a gente tenha produtos e serviços no final, tá? A administração, então, ela é um processo que consiste na coordenação do trabalho dessas pessoas que ali estão, na alocação dos recursos organizacionais de forma eficiente e eficaz. A gente tem 4 conceitos aqui que você tem que saber. Primeiro deles, processo. A administração consiste, então, num fluxo de atividades
ou funções que vão ser interligadas, tá? Elas não vão ser desvinculadas e elas vão ser desempenhadas por esses gestores para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Segundo conceito, a administração ela é a coordenação dos recursos, tá? Essa coordenação vai garantir que todas as partes funcionem de forma coesa, para que todas essas partes funcionem como um todo, para que a gente tenha coerência entre os processos e objetivos organizacionais. Eficiência e eficácia. Eu vou ter meus recursos, né? E eu tenho que utilizá-los de maneira eficiente e eficaz. O que é eficiência? Toda vez que você vê a palavra eficiência, lembra que a gente está falando dos meios. Sempre. Falou eficiência, eu estou falando dos meios. Pensa início, meio e fim. A eficiência está no meio, tá? É a capacidade de realização de atividades, minimizando a utilização dos recursos. Eu estou transformando os recursos no meio da atividade. Então, eu tenho que minimizar a utilização, tá? Quando a gente fala, então, que eu tenho que utilizar os recursos de forma eficiente, eu estou dizendo que eu tenho que usar eles de forma econômica, tá? Já a eficácia, você vai lembrar da palavra fins, sempre. A palavra fins, então, o que é eficácia? É a capacidade de realizar as atividades para que você alcance o seu objetivo. Eu tenho o meu início, o meu meio, que eu quero ser eficiente, e a eficácia é quando eu alcanço o objetivo, é o fim, tá? Então, se eu falo para você que a empresa XYZ ela está sendo eficaz, é o grau de realização dos objetivos dela. Ela está conseguindo cumprir os objetivos dela. Muito cuidado com essa distinção, porque uma troca de palavra faz a questão inteira ficar errada. Exemplo, a administração se refere ao processo de fazer com que as coisas sejam executadas com eficiência e eficácia. Indique a alternativa correta sobre eficiência e eficácia. Olha como essa questão te deixa confuso, né? A letra A te fala que eficiência significa alcançar a meta. Isso, na verdade, é eficácia, né? Letra B, eficiência não é obtida se não houver eficácia. Muito cuidado que isso não existe. Você pode ser eficiente e não ser eficaz. Você pode conseguir fazer a utilização, minimizar a utilização dos recursos e ainda assim não conseguir atingir o objetivo organizacional. A letra C, eficácia ocorre quando utiliza menos recursos. Isso é definição de eficiência. E por último, a letra E, eficácia se refere ao relacionamento entre entradas e saídas dos recursos das organizações. Na verdade, isso daqui é definição de eficiência. Então, a resposta certa é a letra D. Eficiência significa você executar a tarefa de forma correta. Muito cuidado na hora de guardar esses conceitos para que você não troque na hora da prova. Bom, falei ali atrás que você tem que saber o que é estrutura organizacional. Quando a gente falar a palavra, esse conjunto, né, estrutura organizacional, você vai lembrar dessa pirâmide aí, tá? A administração, ela é formada, então, ela se constitui por uma estrutura. Qual que é essa estrutura? A gente tem uma pirâmide, então, que vai ter aí os níveis. A base, que é o nível operacional, depois a gente tem o nível tático e o nível estratégico, tá? O nível operacional, ele vai ser constituído pelas pessoas do chão de fábrica, pelos executores, né? Então, é a atividade ali operacional da empresa, atividades específicas. No meio dessa pirâmide, a gente vai ter a atuação tática. Essa atuação tática que vai fazer a conexão entre o nível estratégico e o nível operacional. Por fim, a gente tem lá no topo da pirâmide a estratégia, né? O nível mais alto da empresa que vai ter que gerenciar e pensar toda a organização. Então, são 3 níveis. Na base, a gente tem o nível operacional, no meio tático, por fim, o operacional. Isso é a nossa estrutura organizacional. Bom, lembra que eu falei para você que a organização, ela é um processo? A administração, ela é todo um processo, a organização, então, ela tem que ter um processo para que ela funcione de forma perfeita, tá? Há muitos anos atrás,
a gente teve um estudioso que chama Fayol. Ele criou aí um processo de administração que incluía 5 funções: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Atualmente, a gente vive aí as 4 funções da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. Para você lembrar disso na prova, usa as iniciais pode ser planejar, organizar, dirigir e controlar. São as 4 funções de um administrador e as 4 formam um processo. Você vai planejar, você vai organizar, dirigir, controlar, planejar de novo e tudo vai ter início. Por isso que eu falei lá atrás que é um processo, tá? Então guarda pode ser planejar, organizar, dirigir e controlar nessa ordem. O que é o primeiro? O que é planejar? Planejar é você especificar objetivos e metas. É você desenhar ali onde que a empresa quer chegar, definir estratégias para que você consiga alcançar esses objetivos, desenvolver planos para que você consiga coordenar as atividades dessa empresa para atingir o objetivo que você planejou. Logo depois que você começa a planejar, você vai ter que fazer ali ajustes, né? Definir objetivos e conceber planos. O que são esses planos? Esses planos, eles são guias. São guias que vão direcionar a empresa para que ela consiga atingir o que foi planejado. Beleza, Tatiana, planejei. E agora? Lembra do pode ser? Então, a gente vai para a organização. O que é organizar? Eu já tenho meu plano pronto, eu tenho meu objetivo, minhas metas a serem alcançadas. Eu vou agrupar esses trabalhos, alocar os meus recursos de forma legal para que eu consiga atingir o que foi planejado, distribuir as tarefas e definir quem vai ter autoridade para quê. Eu vou organizar o meu trabalho, tá? Então, a organização, ela vai ser uma função da administração responsável por essa distribuição do trabalho, recursos, autoridades entre esses membros, tá? Logo depois a gente vai dirigir. Pode ser planejar, organizar, dirigir. É uma função, então, que vai ser responsável pela articulação dessas pessoas, tá? Essa função aqui de direção é a que vai, obviamente, direcionar as pessoas, né? É a que vai fornecer orientação, motivação para os meus funcionários, é a que vai fazer a comunicação e a liderança dos meus subordinados, tá? Então, planejei, organizei, dirigi, agora eu tenho que controlar, tá? É a última função antes do processo se reiniciar. No controle, eu vou assegurar que as ações que eu estou tomando estão me fazendo conquistar o que eu planejei, né? Então, eu vou averiguar o que eu estou conquistando com o que eu planejei. Então, eu vou monitorar o desempenho dos meus trabalhadores e, obviamente, eu vou corrigir esses desvios que eu consegui verificar. Qualquer desvio que esteja acontecendo, que eu identificar ali no controle, eu vou corrigir, vou planejar de novo, organizar, dirigir e controlar, e esse ciclo não vai parar nunca mais, tá? Então, a principal função do controle é monitorar as atividades e, obviamente, corrigir esses desvios, tá? É uma função muito específica do administrador, ele tem que saber corrigir esses desvios para que a empresa consiga alcançar os objetivos dela. Exemplo, as funções administrativas são as próprias funções do administrador. Elas englobam os chamados elementos da administração. O elemento da administração que cuida de verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas é a letra B, controlar, tá? O controle, então, é o que vai averiguar se tá tudo correndo no trilho, né? Se tá tudo do jeitinho que foi planejado. Caso não esteja, a gente tem a opção de fazer uma correção, tá? Bom, dentro da administração, vocês também têm que saber que existem as áreas funcionais da administração, né? Quais são as principais áreas funcionais? Primeiro, a gente tem a área de produção e operações. Segundo, a gente tem a área de recursos humanos, o RH. A gente tem a área de finanças e a área de marketing e comercial.
São as 4 grandes áreas da administração que a gente fala. Função de produção e operações. Ela é a que vai fornecer o produto ou serviço da organização, né? A produção é o que vai produzir mesmo. Então, no coração de qualquer organização, a gente vai ter um sistema de operações produtivas, que vai utilizar aqueles recursos, os insumos, vai transformar para que isso vá para o mercado em forma de produto ou serviço, tá? Esse processo de transformação, então, ele é essencial em qualquer organização, porque ele vai envolver todas as atividades, né, que vão contribuir para que esse produto ou esse serviço seja transformado com qualidade para chegar no mercado consumidor, beleza? A função de marketing. A função de marketing é a que vai pegar aquele produto e aquele serviço e vai fazer uma divulgação para o seu cliente. Qual que é a principal função do meu marketing? Criar valor para o meu cliente, tá? O meu cliente, ele quer valor, não é valor financeiro. Ele quer comprar aquele produto porque aquilo tem valor para ele, é valioso. A ideia do marketing, então, é que a gente crie e troque valores com os meus clientes. Ainda dentro do marketing, então, a gente tem que entender que ele possui 3 eixos de ação. O primeiro deles é que o marketing vai ter o foco na satisfação do meu cliente. Eu quero que ele compre o produto e o serviço e fique satisfeito com o que ele está levando. O segundo é a integração de todas as atividades da minha empresa, tudo, desde a hora que o insumo chega lá dentro até o produto sair, eu quero que meu cliente saia satisfeito. E, claro, a realização dos objetivos da organização. Só que a realização dos objetivos da organização, ela é uma consequência da satisfação dos meus clientes. Se os meus clientes estiverem satisfeitos, a empresa também vai estar atingindo o objetivo dela, tá? Função financeira, a função que vai cuidar dos recursos monetários da empresa, né? É um conjunto, então, de atividades que vão gerenciar o fluxo de recursos financeiros dessa empresa, tá? A ideia principal dessa função é proteger e utilizar de forma eficaz os recursos financeiros. Recursos humanos. Os recursos humanos, eles vão ter como objetivo principal a gente encontrar pessoas ideais para a minha empresa, atrair pessoas legais para o recrutamento e seleção e manter essas pessoas dentro da empresa. A função dos recursos humanos é não deixar que essas pessoas saiam da minha empresa. Afinal, a pessoa que está ali dentro, ela já foi treinada, desenvolvida, ela já está habituada com a cultura, com o clima da organização. Então, eu não quero ficar trocando de funcionário, tá? Então, a gente pode destacar aqui 3 principais objetivos da função RH. Primeiro, identificar e atrair essas pessoas qualificadas e competentes, né? Segundo, adaptar os trabalhadores novos ou até mesmo os que estão ali dentro já a desenvolver todo o potencial que eles têm, tá? E por fim, manter esses trabalhadores comprometidos e satisfeitos. Eu não quero que a pessoa entre empolgada e daqui a um tempo não queira mais ficar ali. Eu tenho que manter essa pessoa motivada a continuar trabalhando com o melhor comprometimento que ela puder. Exemplo, o desempenho dos gerentes, conforme o Fred Lutyens, é classificado em 4 categorias. Relacione as atividades dos gerentes às suas respectivas categorias. Essa questão aqui, então, a gente tem 2 colunas, né? Você tem lá funções gerenciais, comunicação, administração de recursos humanos e o relacionamento ou networking e algumas para a gente numerar. Essa questão aqui, ela coloca para a gente como correta a letra A. Olha só, trocar processos de informação, isso é comunicação. Tomar decisões e controlar, isso é uma função gerencial, planejar, organizar, dirigir e controlar. Interagir com as pessoas de fora da organização é networking, relacionamento. Manter relações sociais e fazer política, também relacionamento. E por último, motivar e resolver conflitos, isso é administração de recursos humanos. Isso nos dá a sequência que está na letra A, beleza? Na próxima aula a gente se encontra e continua nesse conteúdo. Tchau!